não vou voltar muito na história, mas é importante nós termos sempre presente que o Brasil é um país socialmente injusto. Nós carregamos conosco a escravidão durante quase 400 anos, e ao abolirmos a escravidão no dia 13 de maio de 1888, nós não incorporamos os nossos antepassados escravos na vida nacional, como eu disse, nos direitos e deveres da nacionalidade e da cidadania. Foram literalmente jogados na rua da amargura. Nenhum direito, nenhum acesso à terra, nenhuma política pública. Então nós temos uma dívida social histórica com os nossos antepassados escravos, negros, a violência contra os nossos antepassados indígenas, uma grande concentração da terra e das riquezas. Mas eu penso que nós tivemos importantes avanços nos últimos anos. A proposta aqui é que seja nos últimos 15 anos. Vou me alongar um pouco mais e vou voltar a quase 20 anos atrás, Delton. Eu penso que é um momento importante da história do Brasil. Os mais velhos aqui vivemos, os mais jovens sabem pela história. Mas um momento importante foi o processo constituinte. As eleições foram em 1986 e nós tivemos a Assembleia Constituinte, o processo constituinte, em 1987 e 1988, até o dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Cidadã, que está até hoje, mas duramente atingida e descaracterizada, como nós veremos. O processo constituinte foi importante. Eu digo sempre que Brasília virou de fato a capital nacional nesse período. O Brasil foi para Brasília para discutir os temas da Constituinte, os movimentos sociais, indígenas, negros, quilombolas, juventude, movimento sindical, movimentos de mulheres, as pessoas comprometidas com os direitos da criança e do adolescente. Foram também os empresários, reivindicando também os seus direitos. Foi um processo democrático. E a Constituição incorporou muito daqueles debates. Claro que não saiu uma Constituição socialista. Ficou aquém, certamente, dos nossos desejos. Mas considerando as condições históricas, a correlação de forças, o processo democrático, avanços notáveis. Uma Constituição que adotou o modelo, o paradigma do Estado democrático de direito, trabalhou com a ideia dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos humanos, muito bem sintetizados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta da ONU, de 10 de dezembro de 1948, onde nós temos integrados nos direitos fundamentais os direitos individuais, mas também os direitos sociais, econômicos, culturais, os direitos coletivos, os direitos difusos, os direitos relacionados com o bem comum, com o interesse coletivo, com a vida comunitária, social. A assistência social entrou no campo da Constituição, integrando com a saúde e a previdência social a seguridade social. A Constituição enfatizou valores fundamentais como o bem comum, a justiça social, o combate vigoroso à pobreza em todas as formas de exclusão e discriminação. Então eu penso que foi um momento importante. E é bom nós lembrarmos também que o presidente da Constituinte, o nosso saudoso deputado Ulisses Guimarães,
que não era um socialista, mas que deu uma importante contribuição na luta contra a ditadura e ao processo de redemocratização do país, quando ele chamou a Constituição de Constituição Cidadã. Eu nunca vou esquecer também a emoção que eu tive quando o Luiz Guimarães disse: tenho horror à ditadura, horror e nojo. Então a esses aí que querem voltar com a ditadura, é importante que nós coloquemos sempre, com muita força, com muita convicção, com serenidade, mas também com altivez quando necessário, o nosso compromisso com o Estado democrático de direito, com a democracia que nós queremos cada vez mais alargada, aprofundada, a democracia participativa, onde as pessoas possam no dia a dia exercer efetivamente a sua cidadania e os seus direitos políticos. Então penso que esse foi um momento importante. A Constituição foi sendo desdobrada em leis também muito boas. Por exemplo, as leis que constituíram o SUS, o Sistema Único de Saúde. Depois, a legislação que começou a constituir o SUAS, com a LOAS em 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social. Depois nós tivemos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, uma série de normas, de leis regulamentando a Constituição, que iam na mesma linha dos compromissos sociais, dos direitos fundamentais, da perspectiva de inclusão, de fazermos um país onde todas as pessoas tivessem um patamar comum de direitos e oportunidades, onde todas as pessoas pudessem usufruir de um padrão à altura da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, eu quero também aqui fazer uma referência, não por uma questão pessoal, mas porque foi um trabalho de equipe, um trabalho coletivo, na política como na vida, mas especialmente na política ninguém faz nada sozinho. Todas as conquistas são conquistas coletivas, compartilhadas, com a efetiva presença e participação do povo. Eu penso que nessa linha de avanços, nós vivemos aqui em Belo Horizonte um momento muito bonito. Algumas pessoas lembraram aqui hoje comigo, fiquei até emocionado, mas nós ganhamos a Prefeitura de Belo Horizonte em 1992. Governamos até 96, depois veio o Célio de Castro, que foi o nosso vice-prefeito, reafirmando o nosso projeto, e depois veio o atual governador Fernando Pimentel, que foi nosso secretário da Fazenda, quando nós começamos o nosso trabalho aqui em Belo Horizonte. E nós começamos aqui em Belo Horizonte muitas coisas que depois ganharam dimensão nacional na presidência da República a partir do primeiro mandato do governo do presidente Lula. Lembrando rapidamente, nós implantamos em Belo Horizonte o orçamento participativo, na linha da democracia participativa, possibilitar que as pessoas possam exercer efetivamente a sua cidadania. Eu considero que a questão da democracia participativa, o orçamento participativo, o planejamento participativo, constitui um avanço muito importante. E talvez tenha sido um equívoco nós não temos mantido e aprofundado e ampliado o orçamento participativo também no plano dos governos estaduais e até no plano nacional. Se nós queremos combater efetivamente, nós queremos, se é para acabar com a corrupção no Brasil, ou pelo menos reduzi-la cada vez mais, o caminho é o orçamento participativo. É nós abrirmos as contas, dizemos ao povo, os recursos são esses. O que vão fazer com eles? São as pessoas que moram nos bairros, nas vilas, nas favelas, nos distritos, na zona rural, nas comunidades, que sabem dos seus problemas. Então o orçamento participativo é um instrumento poderosíssimo para combater a corrupção, o uso indevido, o desvio do dinheiro público, que nós devemos considerar sim como coisa sagrada.
É um instrumento fundamental também para que as pessoas possam exercitar a sua cidadania. É um instrumento importante também para combater a burocracia. Isso eu vivi aqui em Belo Horizonte, era uma beleza. Porque as conforças, os delegados que representavam o orçamento participativo marcavam em cima a execução das obras, o cumprimento dos prazos, porque eles tinham interesse naquelas obras e na implementação daquelas políticas públicas. Nós iniciamos também aqui em Belo Horizonte um vigoroso programa de segurança alimentar e nutricional, o restaurante popular. Estabelecemos uma relação, uma parceria com a agricultura familiar, com os pequenos agricultores de regiões distantes de Minas, do Vale do Jequitinhonha, da Zona da Mata, que vinham aqui vender os seus produtos diretamente, através do programa Safra, direto da roça, os postos do abasteceram, o comboio do trabalhador. Também priorizamos muito a educação, a saúde, a cultura. Aí foi uma coisa bonita também, né? O Festival Internacional de Teatro, o Festival de Arte Negra, as temporadas de poesia, os centros regionais de cultura. Eu penso que nós fizemos um trabalho bonito aqui em Belo Horizonte. Um trabalho coletivo, participativo, democrático, transparente. Foi muito por isso, inclusive, pelo nosso trabalho em Belo Horizonte, que o presidente Lula me convidou em 2004 para nós implantarmos o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Aí eu acho que foi um momento outro muito importante, muito forte. A eleição do Lula e o nosso governo. O período do governo do Lula, depois continuando com o período do governo da Dilma, até o golpe que foi consumado em 2016. Tem alguns lembretes rápidos aqui, gente, para nós vermos o que foi conquistado através dos programas sociais, do Fome Zero. Eu nunca vou esquecer a emoção que eu senti um dia que eu cheguei em casa mais tarde, liguei a televisão, estavam dando a notícia de que o Brasil estava saindo do mapa da fome. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, estava retirando o Brasil do mapa da fome, reconhecendo o pleno êxito do Fome Zero. Nós estávamos zerando a fome no Brasil. Isso por conta de quê? De um programa altamente exitoso, que se tornou uma referência no mundo, que foi o programa Bolsa Família. Mas o programa Bolsa Família não foi um programa isolado. Esse foi um grande acerto do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, porque nós integramos o Bolsa Família com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. O que nós começamos aqui em Belo Horizonte, levamos para o Brasil, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos e também as políticas de apoio à agricultura familiar para a produção de alimentos, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, que é um programa esplêndido, porque ele trabalha nas duas pontas. Ele compra do pequeno produtor na época da safra. Quem conhece a realidade rural, eu fui criado na roça, né, sabe que na época da safra, se tudo correu bem, choveu direitinho e tal, na safra o preço cai, está todo mundo colhendo. Verdade. O grande segura, o pobre tem que vender, vende barato, tem que pagar as suas contas. Então o Estado chega e compra dele por um preço justo, e com esses produtos comprados garante apoio alimentar às pessoas, famílias e comunidades em situação de fragilidade alimentar. Nós trabalhamos muito nessa área, integrando o Bolsa Família com essas políticas, integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social. Das primeiras medidas que nós tomamos no Ministério foi integrar o Bolsa Família com o PET. O PET era o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Depois nós implantamos os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, equipamentos onde trabalham psicólogos, assistentes sociais nas comunidades mais pobres, onde estão normalmente os beneficiários do Bolsa Família. Consolidamos o BPC, o benefício de prestação continuada, que o povo chama do benefício da LOAS, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho que sejam pobres.
E aí é pobreza mesmo, porque a exigência para receber o BPC é que a pessoa tenha uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo. É exatamente esse BPC que o governo golpista quer acabar agora na reforma da Previdência. Além desses programas mais diretamente ligados ao nosso ministério, a lembrar outro fato importante aqui, gente. Um fato que me marcou muito. Eu sou do norte de Minas, região de seca, com características climáticas muito semelhantes ao semiárido nordestino, tanto que está na região do polígono das secas. Então eu cresci muito marcado com essa questão de chuva. Eu sou daqueles que tempo bom é tempo de chuva. Se chover 15 dias sem parar, a gente agradece a Deus e fala: ô, tempo bom, está chovendo, está renascendo, refazendo as nascentes, né? Tem 6 anos de pouca chuva no norte de Minas e no nordeste brasileiro. Estamos indo para o 7º ano. Uma coisa grave. Tem questão climática também para a gente pensar sobre ela. Como ministro do Desenvolvimento Agrário, já no governo da Dilma, eu fui para o Nordeste, lá no sertão central do Ceará, região mais seca do Brasil. Não tinham os retirantes da seca. 5, 6 anos de seca brava, 2015, 2016, não, os agricultores estavam lá. Eu vivi, muitos de nós, até poucos anos atrás, 15 anos atrás, 16 anos, seca brava, as consequências eram previsíveis. Milhares de pessoas, às vezes famílias, comunidades inteiras que saíram das suas terras, eram os retirantes, as vidas secas do Graciliano Ramos, as mortes e as vidas severinas do poeta João Cabral de Melo Neto. Era o povo expulso das suas terras pela sede, pela fome. Eram criadas aquelas frentes de trabalho sem nenhum critério, sem nenhuma dimensão de política pública. De repente, o Brasil supera a fome e supera a época dos retirantes. Além disso, tantas outras políticas importantes que somaram com essas. O programa Luz para Todos, que tornou o Brasil um país iluminado. Em torno de 500, eu não sei exatamente os dados não, eu e o Alisson estamos batendo cabeça aí, não vamos acertar direitinho, mas em torno de 500 institutos federais de educação tecnológica, que o povo chama as escolas técnicas, de nível médio e superior. A gente anda pelo Brasil hoje, as cidades com mais de 50, 60 mil habitantes têm o seu IFET. Dezenas de novas universidades e extensões universitárias, 1.500.000 jovens pobres, filhas e filhos de trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda que foram para a universidade por conta do ProUni, do FIES. Quase 3 milhões de casas entregues para famílias de baixa renda através do Minha Casa Minha Vida. Então, um avanço social importante. Eu comecei a olhar para o futuro do meu país com muita esperança e achando que nós tínhamos tomado um rumo irreversível no caminho do desenvolvimento econômico, mas vinculado ao desenvolvimento social, à justiça social e ao cuidado, ao carinho com as pessoas, com as famílias, com as comunidades que mais precisam. O tempo não perdoa, o tempo corre, eu vou ter que correr um pouquinho também. Então Bom, gente, entrando então já no penúltimo ponto, Rafa, o fato é que nós sofremos um golpe. Nós cometemos erros, claro, e devemos pensar e refletir sobre eles, com seriedade, com serenidade, mas eu estou cada vez mais convencido, pelo que eu estou vivendo em Brasília como deputado federal, que o afastamento, o impeachment, o golpe não foi pelos nossos erros, foi pelos nossos acertos. Esse que eu acho que é o ponto fundamental. Porque eles vieram com uma voracidade enorme. Eles vieram com uma voracidade enorme para destruir todas essas conquistas e direitos sociais que nós tivemos no Brasil. Uma coisa, uma operação desmonte dos direitos sociais. Um que me marcou profundamente. O dia que chegou na Câmara o projeto, a proposta de emenda constitucional, a PEC, a proposta de emenda constitucional 241, se não me falha a memória.
virou 55 no Senado, foi aprovada hoje a emenda constitucional 95, que eles chamam a emenda do teto. Não é a emenda do teto, é a emenda do desmonte dos direitos sociais. Congela o Brasil por 20 anos. Quando eu vi a proposta, eu procurei a liderança do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, e pedi, ó, me coloca na comissão especial, porque isso aqui assina a sentença de morte do programa Bolsa Família. É o início de desconstrução do Brasil. Congela educação, saúde, cultura, assistência social, segurança alimentar, e congela também, aí pega o outro lado. Além do desmonte dos direitos sociais, começam a desmontar o Brasil, a soberania nacional, porque congela por 20 anos a área de pesquisa, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. O setor de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, científico, os recursos destinados às universidades, aos centros de estudos. O Brasil precisa ter mais conhecimento para investir mais, ter desenvolvimento tecnológico. Operação total de desconstrução. Então eu quero concluir essa primeira parte da nossa conversa dizendo, e agora? O que devemos fazer? Eu penso que encontros como esse aqui enchem o meu coração de esperança. Pessoas que saem de casa numa terça-feira, véspera de um feriado, para vir participar de um encontro, de uma conversa sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país, o nosso povo. A primeira coisa que nós temos que fazer é isso, e passar isso para as outras pessoas. O Brasil é nosso. O Brasil vai ser aquilo que nós queremos, que nós quisermos que ele seja. Mas nós precisamos ganhar corações e mentes. É verdade. Conversar com as pessoas, fortalecer as lutas e os movimentos sociais, levarmos a nossa inquietação para as igrejas, para as universidades, as escolas, movimento sindical, nas nossas famílias. Eu penso que é uma questão de nós também assumirmos essa resistência e essa luta. Como eu disse aqui, nós estamos nesse momento trabalhando muito para levarmos pelo Brasil a frente parlamentar mista em defesa da soberania nacional. Já fizemos o lançamento em Brasília, aqui em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, estive na semana passada em Fortaleza, já estamos marcados este ano para São Paulo, Florianópolis, estamos procurando levar para todos os nossos estados, depois descermos para os municípios, nas câmaras municipais de vereadores, nas universidades, nas escolas, para criar esse sentimento de que o Brasil nos pertence. O Brasil é nosso. E eles estão entregando o nosso patrimônio maior. Por exemplo, entregando a Petrobras, uma empresa símbolo do nosso país, privatizando o setor elétrico. Eletricidade não é uma questão de lucro. Eletricidade diz respeito à vida das pessoas, das famílias. É um bem coletivo, fundamental, essencial para o desenvolvimento do país. Não pode ser considerado meramente uma matéria de lucro. Estão considerando agora como se o setor privado fosse setor bom. Vou acertar aqui uma coisa entre nós, gente. Nas condições em que nós vivemos hoje, nas condições históricas, considerando a correlação de forças, e considerando que nós queremos preservar a democracia, nós aceitamos, uns mais, outros menos, mas aceitamos o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado, mas nós queremos que o direito de propriedade, a economia de mercado, a livre iniciativa, estejam subordinados às exigências superiores do direito à vida, do interesse público, do bem comum, do projeto nacional, o que nós queremos para o nosso país. Agora as pessoas acham que o setor privado é ótimo e tudo que é público é ruim. Vamos ser claro, gente, o setor privado busca lucro. Em algumas áreas é razoável, em outras não. Aquilo que é fundamental para a vida, para garantir a vida das pessoas, a dignidade humana, o bem comum, para garantir o desenvolvimento integrado e sustentável do nosso país, não pode ser privatizado. Tem que ser bem público. Essa é uma questão. Já que vocês
bateram palma? Tem exatamente meia hora que comecei a falar. Fala mais. Não é meia hora, então você, ó, Você nem sentiu, estou sendo aqui estimulado a continuar um pouquinho mais. Eu vou só concluir que eu quero ouvir vocês também. E o importante é o diálogo também, né? O debate, a gente trocar ideias. Lembrando sempre o nosso grande mestre, saudoso professor Paulo Freire. Mestre não é quem ensina. Não, aí não é o Paulo Freire não, é o Guimarães Rosa, é o Riobaldo Tatarana. É o Riobaldo Tatarana. Mestre não é quem ensina, mas quem de repente aprende. O Paulo Freire deu uma contribuição no aprendizado dialogal, né? Mas eu considero também, gente, concluindo então, o seguinte: as pessoas me perguntam, qual deve ser o nosso rumo no curto, médio e longo prazo? Eu digo, tenho colocado muito isso. E na frente, em defesa da soberania, nós estamos debatendo muito essa questão, o projeto nacional. O que é que nós queremos para o Brasil, para o povo brasileiro, pensando também nas gerações futuras, no curto, médio e longo prazo? O que é que nós queremos? Nós queremos uma sociedade a serviço da vida. Nós temos, por exemplo, hoje no Brasil uma questão delicada. São mais de 60 mil homicídios por ano. E quase o mesmo tanto, em torno de 50 mil mortos no trânsito, e ninguém discute. Eu tenho uma suspeita que não discute por conta do lobby da indústria automobilística. É quase o mesmo tanto. Claro que nós temos que enfrentar esse problema. Mas não enfrentar de uma forma imediatista, populista, demagógica. Nós temos que enfrentar com políticas públicas vigorosas, mas também criando uma cultura da vida. E aí eu vejo que o primeiro passo para nós é nós disciplinarmos o capitalismo no Brasil. Enquanto não se coloca no horizonte, né, o nosso sonho de um socialismo democrático, libertário, nós temos que enquadrar, disciplinar o nosso capitalismo. Eu tenho para mim, quero compartilhar isso com vocês, que nós vivemos no Brasil ainda com todos os avanços e conquistas que nós tivemos, que eu mencionei aqui, a Constituição de 88, os nossos governos, a começar do primeiro mandato do governo profícuo do presidente Lula, nós temos ainda um capitalismo selvagem. Um capitalismo selvagem. Existem 3 reformas que nós precisamos fazer no Brasil para enquadrar o capitalismo. Que são 3 reformas que tornam realidade o princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas. São 3 reformas que os países capitalistas mais desenvolvidos, a social-democracia, fizeram. Todos eles. É a reforma agrária, é a reforma urbana e a reforma tributária para que os ricos, o capital, o chamado capital ainda chama? Esse capital fica rodando aí, o capital especulativo, não paga imposto no Brasil. Não paga mesmo. O pessoal falou que no Brasil cobra-se muito imposto. Quem paga imposto no Brasil é a classe média assalariada, que tem o seu desconto na fonte, e os pobres que pagam imposto retroativo, regressivo, e não progressivo, inclusive pagando sobre alimentos. Não é admissível no século XXI nós admitirmos a propriedade para fins especulativos. Não é admissível, seja urbana, seja rural. A propriedade tem que ter uma função social, tem que gerar emprego, trazer benefício. Propriedade especulativa hoje, com os problemas urbanos que nós temos, a questão da moradia, a questão do meio ambiente, a questão da preservação de espaços de convivência, e também no meio rural, não é admissível. Então eu penso que nós temos esses desafios. E para encerrar aí mesmo, um tema que tem me motivado também, que quero compartilhar com vocês. Que eu tenho estudado um pouco, tenho refletido sobre ele. É nós pensarmos no Brasil, na sua integridade, nós não perdermos de vista esse patrimônio maior que nós temos, que é esse país continental belíssimo, mas considerarmos também as diversidades regionais do Brasil e pensarmos no desenvolvimento regional a partir das vocações, das características
das diferentes micro, meso e macro regiões do país. Regiões que têm características comuns, características históricas, culturais, econômicas, geográficas, ambientais. Nós não vamos fechar as fronteiras do Brasil. Nós vamos perder a ilusão de que o Brasil vai se tornar um país soberano e independente, trazendo dinheiro de fora para cá. Esse dinheiro de fora que vem para cá não é um dinheiro bonzinho, não. Vem buscando lucro. Essa ideia, tem que trazer capital. Não, não vamos fechar o Brasil, não. Que venham os bons investimentos para trazer novas tecnologias, gerar empregos. Mas nós temos que produzir a partir das nossas realidades. Um desenvolvimento endógeno que incorpore essas potencialidades do nosso país. Então esse é um ponto que eu tenho pensado muito. Eu sempre cito uma releitura que eu fiz agora de um livro que eu tinha lido há 30, 40 anos atrás, que é um livro do Barbosa Lima Sobrinho, saudoso brasileiro, chamado Japão, o capital se faz em casa. Essa ilusão de que o Brasil vai se desenvolver com capital estrangeiro unicamente é um grande equívoco. Esse dinheiro vem e volta segundo os interesses deles. Até pensando no capitalismo, nós temos que formar empreendedores a partir das nossas realidades e das nossas potencialidades. Então esse é um ponto que eu tenho pensado sobre eles, mas vou parar por aqui, viu, gente? Para a gente poder conversar um pouco. Já levantei aqui algumas questões para a gente pensar e discutir sobre elas. Eu quero agradecer muito de coração o carinho, a atenção e a boa vontade de vocês, e dizer que juntos, mais dia menos dia, assim como nós derrotamos a ditadura, nós vamos ganhar deles de novo. Eu tenho, antes de passar para a Bebel, tem 2 recados e um convite. Primeiro recado: hoje, acho que nós batemos recorde aqui, né? Tá bem cheio aqui hoje. Então é preciso manter um certo silêncio. Eu sei que a fala do Patu suscita na gente algumas indagações, algumas questões que nos faz conversar com quem está ao lado, mas a gente precisa ouvir as pessoas, né, que estão falando aqui. Então, pediria aí a colaboração de todos. Segundo, é dizer o seguinte: Terça Esquerda tem uma página no Facebook, né? Bacana entrar lá, curtir, dar sugestões, e a gente conta com isso, a gente precisa disso. E por último, é um convite. Novembro, mês da consciência negra, tem uma escola no bairro Mantiqueira, numa região onde há uma grande concentração de desvantagens, né, para o jovem, e há um trabalho sendo feito lá, né? Inclusive esses trabalhos estão listados lá na página da prefeitura, no Novembro Black, o Novembro Preto. E 2 eventos que eu queria convidar vocês. Dia 25 tem uma festa afro na Escola Municipal Milton Campos. Lá já é o 4º ano, é uma festa muito bacana e é aberta ao público. O segundo convite, na mesma escola, no dia 29, algo parecido com esse evento que está acontecendo aqui, porém não tem a bebida nem a comida, mas nós vamos receber a Rosália Diogo, né, que é uma das organizadoras do FAN, Festival de Arte Negra. Ela estará lá conosco falando sobre feminismo negro. Então, estejam convidados, tá? Passo para a Bebel. Pessoal, a regra é clara. Sejamos breves, né? É para a gente fazer perguntas mesmo. Eu sei que muitos aqui que têm uma passagem ou uma vivência já na vida política, às vezes gostam de se delongar nos discursos, mas para todo mundo participar é pergunta, então é breve. Esse primeiro bloco, nós vamos fazer as 3 perguntas de uma vez, e o Patrus vai responder as 3 perguntas de uma única vez, que é para render. Em vez de a gente fazer uma pergunta e ele responder, a gente faz as 3 perguntas e ele responde. Então eu queria chamar aqui o Arcângelo, o Padre João, vem cá, Padre João, e o Flávio, né? É 1 minutinho para cada pergunta, e ele terá 10 minutinhos para responder
na sequência que ele quiser, da forma que o senhor quiser, viu, senhor Petrus? Boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Arcângelo, eu milito lá no Sindicato e voto no Patrus desde vereador. Fiz campanha para senador também, lá na FAP BH para Terezinha, né, Terezinha? Patrus, tem parte da sociedade, eu diria assim, uma ser mais específica, até da minha família, acredito que tem na sua família também, sabe? Que as pessoas não estão indignadas como nós, não estão vendo tanto problema, às vezes, como nós, estão apáticos. E vejo que a gente tem uma dificuldade num discurso para essa parte da sociedade, sabe? Assim, eles não estão com o Temer, não estão com a Aécio, não estão com a direita, mas também sinto que não estão com a gente. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre isso. E queria aproveitar a oportunidade aqui, uma questão que está me inquietando aí nas palavras do Patrus, tá, Patrus? Porque o Lula esteve aqui em Minas Gerais, fez uma crítica muito grande na questão da reforma trabalhista, e na sexta-feira passada, a gente estava reivindicando com a CEMIG lá uma cláusula para proteger da reforma trabalhista, sabe? Inclusive abrindo mão de questões econômicas. Mas a empresa preferiu reunir com alguns sindicatos à meia-noite e fechar um acordo. E aí eu coloco para o Patrus advogado, sabe? Porque a reforma trabalhista traz o seguinte: aqueles empregados que desligarem por plano de desligamento estão dando quitação total para a empresa, exceto aqueles acordos coletivos que falam que é proibida a quitação, e é o nosso caso. Então a CEMIG, que é do governo do PT, que é do governo Pimentel, fez isso na calada da noite e impôs a esses sindicatos, está tentando impor ao Sindicato, que a gente retire do nosso acordo que a quitação não pode ocorrer, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente vê o partido, o meu partido, o Lula, falando referendo, inclusive, contra a reforma, a gente está vendo um fogo amigo aqui dentro, sabe? Então, assim, não sei se é para responder, eu queria transmitir esse recado para você, sabe? Eu queria que você, nos seus encontros, dentro do partido, dentro da bancada, registrasse isso. Esse é o meu pedido. Então, obrigado. Vamos fazer silêncio aí, vamos começar a missa agora, né? Muito bom, Patrus, um prazer tê-lo aqui conosco nessa região, né? Sou o padre aqui da Paróquia São Geraldo, do Piratininga, do Letícia. E não sei se isso seria uma pergunta ou uma inquietude, né, que a gente levanta, por um lado muito positiva e por outro ainda amedrontada, né? Positiva, vejo esse despertar de toda a militância que está presente nas pessoas. Parece que está ressuscitando no Brasil outra vez uma força popular muito grande, porque sem ela é praticamente impossível conquistar novos horizontes ou reconquistar aquilo que a gente já tinha conquistado, né? E dentro desse horizonte também, uma pergunta agora. Me preocupa muito de que o Lula venha ser interrompido da possibilidade de se candidatar, porque a gente está vendo um sonho muito vivo, uma esperança muito grande no povo, principalmente nos mais pobres, e essa possibilidade sendo caçada, parece que o sonho acaba morrendo outra vez, né? Então a pergunta seria um pouco por aí. Tenho muito medo de que as pessoas possam impossibilitá-lo de ser candidato, porque desde quando voto sempre votei nele, né? Não na pessoa dele, mas nas ideias, que eu acho que é muito importante, e é isso que nós devemos fazer, notificar as pessoas. Boa noite a todos. Patrus, primeiro dizer que eu já votei em você umas 3 ou 4 vezes. Já estive bêbado no centro de Belo Horizonte gritando "Viva Patrus!" Eu também.
Em várias situações eu gritei muito seu nome e agora é a primeira vez que eu te vejo. Você também. Fico muito feliz por isso. E de todas as situações que eu mais queria gritar de todas é quando, em 2010, candidato a governador, eu queria o seu nome lá, governador de Belo Horizonte. Mas veio Hélio Costa, eu nem lembro o nome, pra você ter ideia. Hélio Costa, acho que é do PMDB. Fiquei triste, mas votei, porque eu ainda botei fé. E aí a minha dúvida é o seguinte: depois de todos esses anos, é possível o PT governar sem o PMDB? O PMDB é golpista. Vamos governar sem o PMDB? Essa é a minha pergunta. Bom, gente, tentando ser bem breve aqui, mas tem outras rodadas, né? Porque as perguntas foram boas. Primeiro, o Arcângelo coloca duas questões. Como falar com a parcela da sociedade que está mais omissa, indiferente ao processo? Eu fiz uma colocação aqui sucinta e vou tentar ampliar um pouco mais, sabe, Arcângelo? Mas é basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que voltar a cumprir um papel meio missionário, né? Assim, de falar de política com P maiúsculo, mostrando às pessoas que sem política não há vida coletiva. Eu penso que nós temos que recuperar também essa dimensão, mostrar às pessoas que política vem de polis, cidade, e se nós vivemos em sociedade, nós temos que discutir política, políticas públicas inclusive. Como é que vamos viver em sociedade sem fazermos os acertos necessários para a vida coletiva? E esses acertos necessários se fazem através da política, no trânsito, né, no transporte coletivo, na segurança pública, na educação, na saúde, no cuidado com os mais pobres, né? E a outra questão também que eu penso, é que nós temos que reconhecer que a direita saiu, a direita mostrou realmente a sua cara, está mostrando, alguns de forma muito sectária, agressiva, intolerante. Eu penso que nós não devemos responder o mesmo tom. Eu penso que nós devemos ser porta-voz também de um sentimento de paz, de justiça, de mostrar que é possível dialogar pessoas que pensam de forma diferente, mas também não podemos curvar a cabeça diante das provocações. Nós temos que ter serenidade, mas uma serenidade firme, altiva também. Porque senão eles tomam conta dos espaços. E não é razoável isso, né? Então eu penso também que nós temos, e talvez seja um desafio também para nós, no campo da esquerda, de nós repensarmos também um pouco os nossos conteúdos, as nossas práticas, recuperarmos o que nós fizemos de bom, não perdermos a memória das nossas realizações, mas também termos a capacidade da autocrítica, no melhor tradição cristã, que homenagem ao Padre João, ao Padre Delmar, fazer um exame de consciência, né? Acho que é um pouco por aí. E conversar com as pessoas, mostrar o que nós pensamos. Com relação à questão da reforma trabalhista, também não dá para aprofundar muito, porque eu acho que é uma coisa que eu aprendi na vida. Eu já tive dos dois lados. Advogado trabalhista, durante muito tempo, sindicatos, movimentos sociais, né? Prefeito de Belo Horizonte, inventei greves. Os meus queridos professores, né, de saúde, né, conversava com eles. Saía da prefeitura e ia conversar com o comando de greve. Aí eu perguntei para eles assim: vocês acham que o dinheiro que eu não estou pagando para vocês vai para o meu bolso? De jeito nenhum. Nós sabemos que eu sou muito honesto. Você acha que vai para os empresários? Também não. Mas então, gente, tem que cuidar da saúde também, tem que fazer as obras do orçamento participativo. Era um período de aprendizado. O que eu acho fundamental é o seguinte: quem está no poder, seja do PT, seja de esquerda, às vezes veste mesmo a camisa do poder. Com atenuante, o que eu penso que é fundamental é que o movimento sindical, os movimentos sociais,
deve manter a sua vigilância e a sua capacidade de reivindicação e de fiscalização também em relação aos nossos governos. Sabe assim, que aí o governo tem muitas composições. Então a pergunta aqui é delicada também, a questão do PMDB. Nós sabemos hoje quem está mais à frente dessa mídia. É, foi? Exatamente. Né? Então essa. Mas eu entendo que você está colocando bem assim, né? A questão que o padre João coloca eu penso que o Lula está fazendo uma coisa muito boa, essas caravanas, mostrando inclusive o seu prestígio, a sua interrupção com o povo, especialmente com o povo pobre, com o povo trabalhador, esses nossos sertões, né? Nós sabemos dos desacertos dessa operação Lava Jato, né? Em relação a certos focos, né? Certos objetivos que estão ficando muito claros, como no caso de impedir a candidatura do Lula. Eles deram um golpe, agora não está tão difícil, como é que faz? Vai deixar o Lula voltar? É. Daí a importância de nós estarmos aqui nas ruas, para garantir que o Lula volte. Esse é que é o nosso desafio. Agora, que tem forças jurídicas, econômicas, na mídia, empenhados em impedir a candidatura dele, tem. Né? Penso que o Flávio me pegou aqui, rapaz, eu lembrar do... Ô Flávio, eu não tenho arrependimento nenhum das coisas que eu já fiz na minha vida, assim. Eu sempre fiz pensando no bem comum. A gente comete erros. Depois que você volta a olhar para trás, você vê, né, os seus equívocos, os seus erros de avaliação. Mas eu nunca me arrependi no sentido de que eu nunca fiz nada na política motivado por um sentimento menor, né, de ganhar dinheiro, de ter proveito, de ter ganhos financeiros, materiais ou mesmo ganhos políticos. Dentro das limitações humanas, com as fragilidades humanas, na política até eu sempre trabalhei muito em equipe, de uma forma coletiva, e as pessoas me ajudaram muito. Eu sempre procurei me direcionar nessa perspectiva que nós estamos conversando aqui hoje, né, do bem comum e tal. Mas com esse espírito, quando eu olho para trás, se eu pudesse tirar 2010 da minha biografia, eu tirava. Agora, foi uma decisão partidária, né? Agora, essa pergunta também. Essa é uma pergunta importante, viu, gente? O PT volta a governar com o PMDB? O PT ganha eleições sem o PMDB? Na verdade, hoje está colocando uma reflexão. Eu acho que nós devemos refletir sobre isso. Eu tenho pensado muito. Nós devemos pensar em voltar ao poder. Essa é uma reflexão que eu quero colocar, é uma angústia que eu tenho, que eu queria compartilhar com vocês. Nós devemos pensar em voltar ao poder em 2018 com o Lula e tentarmos reverter esse quadro e retomarmos um caminho de esperança para o povo brasileiro? Ou nós devemos apostar numa alternativa mais de longo prazo? E até aceitar não ganharmos as eleições de 2018 para fazer um trabalho de base mais lento, de conscientização, de organização das bases, para configurarmos uma força política mais nítida no futuro, um projeto mais de esquerda, o chamado campo democrático popular. Essa é a questão que está posta para nós hoje. Eu confesso a você no fundo do coração que entre as duas meu coração balança. Talvez encontrar um equilíbrio aí, de nós tentarmos ganhar em 2018 com a proposta mais à esquerda possível, né? Aí reconhecendo a importância eleitoral do PMDB, aqui em Minas, por exemplo, mas reconhecendo também as dificuldades que eles têm de acertarem com a gente num projeto mais ousado de mudanças e transformações sociais. Não tem uma resposta prontinha, não. Nós estamos aqui conversando para isso mesmo. E é na caminhada aí, ouvindo as pessoas, dialogando com os movimentos sociais, com as igrejas, né, com as pastorais, com as comunidades eclesiais de base, com as pessoas de boa vontade, é que eu vou encontrar o nosso caminho. É isso? Para esse segundo bloco, eu queria chamar o Jairo, Roberto e o Samuel, por gentileza.
É sucinto, viu, meninos? Eu não conheço o Roberto aqui com o microfone, mas Jair e Samuel... Rapidinho, rapidinho. Só esperar o Patrus ali para ele prestar atenção na Patrus, você falou que a gente perdeu lá a questão do golpe por causa dos nossos acertos. Eu queria fazer algumas perguntas dos nossos erros. Eu achei que na sequência que você falou da seu mandato 92 como prefeito, depois do Célio Pimentel, que você ia dar continuidade para a gente entender por que nós entregamos a prefeitura de BH para o Lacerda. Qual foi a estratégia ali que refletiu na eleição de 2014? Nós tomamos um coro do Aécio em BH. 65% para o Aécio, 35% para a gente aqui em BH por conta. Eu até hoje não entendo qual foi a estratégia colocada ali. Que se a gente, qualquer pessoa que a gente colocasse para eleger pelo PT seria eleito pós-Pimentel, pelo trabalho feito por você, pelo Célio e pelo Pimentel. E nessa questão do Lula, eu acho que um projeto mais a médio e longo prazo, acho que nós trabalhadores não vamos aguentar não, Patrícia. Tem que ser agora. O bicho está pegando. E nessa questão do apoio ao companheiro Lula como presidente, você está pensando em ir para o Senado? Vamos mudar aquele Senado. Roberto Borraiu. Ô Patrus, serei curto. Será uma pergunta e um convite. Hoje de manhã, quando eu passei na Praça 7, eu vi diversas pessoas pedindo assinatura a favor do hospital que ia fechar, ou fechou, sei lá. Naturalmente, ajudei a pegar assinaturas, peguei a prancha e tudo mais, e ouvi um discurso que me incomodou. Estamos aqui porque Pimentel quer fechar esse hospital. Porque... Mas é isso que vocês querem? Não, mas ele é petista. Aí eu pedi licença e informei. Qual acho que deveria ser o discurso? Minha gente, tem hospital que beneficia o povo e que está sendo fechado. O povo somos nós. Cabe a cada um de nós fazer o que pode. Hoje, essa assinatura, e com essas assinaturas, cobrar de quem foi do direito. Então, Patrus, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: naturalmente, o Lula 2018, sem dúvida nenhuma. Quanto mais longe do PMDB, melhor. Agora a questão é o seguinte: a gente às vezes anda muito vacilando, e eu acho que nós devemos tirar a cada encontro um caminho. Ou seja, nós aqui hoje, naturalmente, mais que nunca, vai precisar da base para trabalhar o Brasil novo. Eu pergunto, como é que nós aqui, a partir desse instante, poderemos fazer para ampliar a base de apoio à mudança Bocaiúva? Essa é a pergunta. O convite que eu faço é o seguinte: nós gostaríamos que você estivesse com a gente lá, falando com o povo da sua terra e da minha terra, a respeito do que está acontecendo no Brasil. Que tal dia 22, dia da consciência negra? Muito obrigado. Samuel da Patrus. Obrigado pela presença, agradeço sempre. Vocês têm vindo, que é uma oportunidade de a gente conversar. Eu queria primeiro lembrar, só fazer uma colocação rápida. Eu lembro quando você ganhou a prefeitura aqui em Belo Horizonte, uma pessoa falou comigo, fez um comentário totalmente depreciativo, falando assim: o maior problema desse prefeito é a obsessão dele pela periferia, como se isso fosse um problema. Né? Eu acho engraçado que talvez o que a gente acha mais importante para eles era um grande problema. Tá? Agora fazendo duas perguntas bem rapidinhas. Primeiro, com relação à nossa perda de direitos que nós estamos vivendo, as possíveis privatizações. Patrus, será que é possível reverter isso com base no diálogo? Né? Primeira pergunta. Segunda pergunta, com relação à mobilidade urbana que nós estamos vivendo em Belo Horizonte. Belo Horizonte está há 21 anos sem uma estação de metrô nova. Por que na sua prefeitura foi possível fazer e nas demais a gente não vê mais isso? Opinião do senhor. Muito obrigado. Lobby.
bom, gente, então vou pegar. O Jairo, entendeu, Jairo? É uma questão delicada. O Jairo coloca algumas questões, gente. Eu gostaria de refletir com vocês. Eu acho que o momento adequado também e as condições em que nós devemos, sabe, Jairo, fazer a nossa autocrítica e o nosso exame de consciência. Então nós estamos vivendo no Brasil um momento de disputa difícil. Nós estamos enfrentando uma direita dura, sectária, intolerante e enfrentando uma direita mais refinada, digamos assim, que se coloca sobretudo através da grande parte dos meios de comunicação. Eles têm o controle da mídia, né? Digamos uma direita aparentemente mais civilizada, mas que participaram ativamente do golpe e que defendem as privatizações e defendem cada vez mais também o desmonte dos direitos sociais, etc. Então há uma disputa no Brasil. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: num contexto como esse, qual o limite em que nós devemos fazer os nossos acertos para não darmos munição para os nossos adversários? Essa é uma questão que eu acho que não é fácil buscar esse limite, não. Eu, por formação, sou muito levado também a questão da autocrítica, de fazer as revisões, de ver. Mas tem um jogo dele. A direita está prontinha para pegar tudo que nós falarmos e nos colocar uns contra os outros. Essa é uma questão que eu gostaria de refletir com você. A gente pode aprofundar depois, né? Assim, já que você colocou o assunto, já. Hoje em dia eu sou candidato à reeleição, viu? Deputado federal pedindo e precisando de voto de apoio. A candidatura majoritária em todos os níveis, a candidatura majoritária não depende só de mim. Se as condições caminharem para isso, a gente vai avaliar com vocês se é correto, se é o momento, etc. Mas o que está hoje no meu horizonte e na nossa governabilidade é nós acertarmos a campanha para deputado federal, sem fecharmos outras portas, né? Mas o momento é isso, viu, gente? Pode começar a pedir votos aí que eu agradeço. Pode contar com a gente. O Roberto, meu conterrâneo, em relação às coisas do Pimentel, eu estendo para o Roberto as ponderações que eu fiz em relação ao Jair, né? É um momento também que a gente tem que ter uma certa malícia política, né? Entendeu? Nós precisamos também manter e, na medida do possível, ampliar o nosso campo de ação e as nossas alianças. Se a gente começar a brigar também demais uns com os outros, já tem aquela coisa antiga que o pessoal diz, né? Que a esquerda no Brasil só se une na cadeia. Então a gente tem que ter um certo cuidado também para a gente, né? A gente não caminha só com pessoas que a gente tem uma concordância total, não. Tem que buscar também a concordância em alguns pontos mais estratégicos, né? O Roberto coloca também como ampliar a base de apoio. Eu falei especificamente a Bocaiúva, minha querida terra natal, onde eu estive recentemente com o Lula, né? Estou indo para lá semana que vem agora, vou fazer um girozinho por lá, né? Essa semana, quinta, sábado, domingo, de quinta a domingo, está no norte de Minas, Montes Claros e Bocaiúva. Agora, para ampliar a nossa base de apoio, já falando sobre isso aqui, né, gente? É fazer o que a gente já está fazendo aqui. É conversar com as pessoas. É procurar informar as pessoas, debater, tentar trazer as pessoas para um campo democrático, de reflexão compartilhada. Vamos respeitar quem pensa de forma diferente, mas vamos exigir também que eles respeitem. E vamos também colocando também o que nós queremos, né, para o país. Eu penso que nós devemos ter uma autoridade moral. Devemos. Nós acho que nós devemos ter uma certa vaidade saudável. Nós somos bons. A nossa causa é justa. Nós estamos aqui discutindo, ninguém está aqui discutindo sobre como ganhar dinheiro, como passar a perna no outro. Nós temos que conversar sobre o Brasil, sobre Minas Gerais, sobre o que é melhor para o nosso povo, pensando especialmente nos mais pobres. Nós temos uma compreensão ética da política. Então nós temos que ter uma certa autoridade moral, né? Uma certa humildade, mas uma certa, sabe assim, o nosso compromisso é com a vida. Então, eu tinha um amigo saudoso que faleceu, morou aqui em Venenópolis uns tempos, chamava-se José Maria Cansado.
uma beleza de figura humana, inteligente. O Zé Maria dizia comigo: Patrus, se eles ganharem, eles são esses que ganharam aí, olha. Se eles ganharem, até os mortos correm perigo. Conosco não. Se nós ganharmos, a vida vai fluir, vai fluir. Samuel me tocou aqui o coração, viu, Samuel? Com a questão da obsessão pela periferia. Então eu quero prestar aqui uma homenagem. Samuel, a duas pessoas. Quando eu fui eleito prefeito de Belo Horizonte, eles me ligaram, nunca esqueci disso. Um foi o Frei Beto. O outro foi o meu conterrâneo bocaiuvense, o Herbert de Souza, o Betinho. Do Brasil que sonha com a volta do irmão Bentinho. Todos os dois me deram momentos diferentes, mesmo conselho. Patrus, não se esqueça dos pobres. Não se esqueça da periferia. Com os ricos, você vai encontrar nos aeroportos, nas recepções. Eles vão lá na prefeitura encontrar com você. Eles vão com deputados lá, com senadores. Os pobres, se você não for ao encontro deles, você perdeu o contato com eles. E eu, graças a Deus, pus esse conselho em prática. E sempre procurei encontrar com eles. Com relação sobre a privatização, eu acho que nós temos que, no momento hoje, nós temos que pôr discussão. Nós não temos força para fazer uma ação mais enérgica. Não temos. E nem também vamos reverter pelo diabo. Então, o que nós temos que fazer hoje é acumular nossas forças, procurando trazer mais gente para o nosso campo. É o que nós estamos fazendo com a Frente Nacional, a Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Tá? Muito obrigado. Bom, já chegando ao último bloco, eu queria chamar aqui o Paulo. Paulo está aqui. Faltou, entrou. Tá. A Cristiane, que já está aqui na mesa também. E o Guilherme. Vem cá, Guilherme. Chegou agora recente, mas quer conhecer. E aí eu quero fazer um adendo, principalmente um agradecimento ao Guilherme, porque essa geração que vai começar a votar, ou que vota com 25 a 30 anos, eles já iniciaram uma vida política com o PT no governo. Então muitos deles não sabem o que é a resistência, o que significa a história do PT no nosso país. E eu acho que é muito nisso que a gente perde, onde a grande maioria, né, da juventude tende a uma extrema direita. Então, assim, obrigada pela participação, viu? É 1 minutinho para pergunta, uma pergunta sucinta, e aí ele vai responder depois as 3 ao mesmo tempo. Paulo. Boa noite, Patrus. Prazer estar aqui na sua palestra aí. Patrus, é o seguinte, eu queria te perguntar quanto à campanha mesmo do Lula, né? Na impossibilidade do Lula ser candidato, né? Porque ela existe, né? A direita está o tempo todo, né, tentando evitar que o Lula seja candidato, né? Todo mundo sabe disso. Qual que seria o plano B do PT? Não sei se você tem essa informação. Não. E complementando, né, só quanto à questão prática mesmo, né, de como fazer a campanha, porque a militância, essa coisa toda, né, ela sempre foi feita pelo PT, mas atualmente é preciso mudar um pouco o foco, né, tipo, atingir principalmente a juventude, né, a questão das redes sociais. Qual o plano do PT nesse sentido, já que com a reforma política agora aí as coisas mudam um pouco, né? Essas duas perguntas que eu queria que você esclarecesse para nós. Obrigado. Quem será o vice? Quem será o vice? Patrus, eu queria saber, assim, hoje, qual você acredita que é o papel do jovem, principalmente no contexto que a gente vive, do golpe e um pouco além dessa coisa do já engessado movimento estudantil,
que você acha que o jovem pode fazer hoje para contribuir os movimentos sociais para construir uma sociedade mais igualitária? E o vice vai assumir. Então a gente tem que se preocupar com quero parabenizar o bar pela iniciativa, porque uma coisa que me inquieta é que hoje as redes sociais virtuais, às vezes elas estão ganhando uma dimensão que o povo esquece que o calor humano faz muito mais sentido, né? Eu tenho redes contra o golpe, eu para aqui tentando encontrar, né? Então eu acho que é muito importante a presença física. Isso também eu acho que é uma pergunta, como fazer essa relação, né, da rede social com a rede humana, assim, pessoal. Mas também uma coisa que me inquieta, que tem me inquietado, primeiro que eu quero dizer também, manifestar, que eu queria muito que o senhor fosse nosso governador atual. Mas não foi possível. Então, mas a gente está falando de... O senhor fala com muita maturidade, né? E eu vejo a nossa esquerda muito imatura até hoje. E quando que nós vamos amadurecer? Porque eu estou vendo agora nas redes, assim, eu estava sonhando com a eleição do Lula, mas agora eu estou vendo a esquerda está toda cindida. Tem o PSOL, você do bem que foi sempre parceiro. Então, todo cada um, como é que isso vai se resolver também nessa próxima eleição? E desculpa uma terceira pergunta que eu vi na sexta. Será que a saída da eleição, nem estou falando de revolução, mas teve uma ideia de um palestrante lá que falou que nós todos devíamos ser, que a verdadeira democracia é se nós fôssemos sorteio. Todos nós fazíamos parte de sorteio e não tivesse eleição, que isso sim seria democracia, que a eleição é uma coisa do capital, quem tem mais capital que ganha, não é democrático. Né? Então, será que a saída é a eleição? Eu pergunto. Bom, primeiro, gente, eu quero saudar aqui, está conosco aqui, nosso companheiro João da Locadora, que é o presidente do PT aqui de Venda Nova. Prazer em vê-lo. Foi vereador aqui em Belo Horizonte. A questão do metrô, que ficou faltando a vez passada, né, na pergunta anterior, é uma questão assim. Isso é uma reflexão maior. Eu acho que nós avançamos, mas o metrô em Belo Horizonte está atrasado em muitos anos. E no Brasil em geral. No Brasil em geral. Vamos reconhecer uma coisa aqui, né? Nós vamos uma conversa sincera aqui de nós também aqui, uma conversa franca, fraterna, transparente, com os cuidados que eu coloquei aqui de si e tal. Mas vamos, eu penso que as relações, aí não é só, tem raízes históricas antigas, né? Profundas. As relações históricas que o Brasil estabeleceu com as empresas construtoras, isso remonta ao governo do Juscelino, para colocar um marco mais histórico aqui, para fazer Brasília, fazer Furnas, fazer Três Marias, fazer aquela coisa toda. O Juscelino facilitou muito, né, na relação com essas empreiteiras, empresas construtoras de obras públicas. Depois da ditadura foi um escândalo. Nós estamos lembrando do coronel Mário Andreatta, a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, que ia do nada a lugar nenhum, né? Eu lembro que eles inauguraram uma estrada uma vez de Cuiabá até Rio Branco. A ponte caiu, a ponte da estrada caiu 2 semanas depois de ter inaugurado a estrada, como caiu um viaduto aqui em Belo Horizonte também, né? Então o fato é que veio vindo, né? Ficou muito ruim, porque as empreiteiras financiavam as campanhas. Mas depois vai coexistir delas qualidade, eficácia, transparência. Eu ia perguntar. Elas começaram, elas mesmas, a fazer os projetos de obras. Fazer questão de obras públicas no Brasil, especialmente questão do metrô, é uma questão que vamos ter que passar limpo. Vou colocar aqui. Se falar isso aqui de uma maneira mais transparente, porque ficava lá, eu acho que o meu geral. O meu geral no Brasil.
Sabe, eu acho que nós temos que. Uma lição que ficou para nós desse processo todo é que a relação do Estado brasileiro com o setor privado, especialmente com o setor privado que presta, que faz obras e depois quem é que vai cobrar a qualidade das obras, eficácia e transparência. Então, fica aí a... Bom, o Paulo, cadê o Paulo? Deixa ele levar. Vai dali. Ô Paulo, nós temos nesse momento, na minha avaliação, nós temos que colocar todas as fichas, todo o empenho, toda a candidatura do Lula, que é a maior liderança do partido, é a maior liderança política da história do Brasil, se nós considerarmos, né? Então eu penso que nesse momento não cabe discutir o plano B. Nesse momento é nós colocarmos, como estamos fazendo, a candidatura do Lula com prioridade. Essa questão, eu acho que é um desafio. Certamente nós vamos ter uma campanha diferente. Acho que é um desafio. Vamos ter que pensar melhor, como aproveitar mais as redes sociais, como trabalhar com a juventude. Agora, nós temos que integrar também com a coisa que a Cristiana colocou aqui. Que nós temos que discutir mais as relações pessoais diretas. Nós temos que nos encontrar mais. Acho que é importante as redes sociais, não tem nenhuma dúvida, vieram para ficar, nós temos que trabalhar com elas. Mas é aí que eu defendo, por exemplo, há uma diferença entre a democracia participativa, em que as pessoas se encontram. Eu vivi experiências muito bonitas em Belo Horizonte. Eu vi comunidades pobres abrindo mão de reivindicações absolutamente justas, legítimas, para atender demandas de outras comunidades mais pobres. Mas isso é possível nas assembleias. Se cada um só aperta a sua tecla, não tem esse espaço de construção de consensos. Então eu penso que a democracia pressupõe espaços de construção de consensos, olho no olho, mediações, debate democrático. Eu acho que um grande erro para o PT, o tal do PET, que matou as assembleias do PT, os encontros partidários, que eram bonitos, né? Então eu penso que essa é uma questão que nós temos que pautar também, né? Esses desafios nossos, já respondendo aí um pouco a questão da Cristiane. O Guilherme coloca a questão do papel do jovem no atual contexto. Primeiro eu acho, assim, mexe o meu coração, sabe, Guilherme? Se um jovem como você está aqui, sabe assim, agora, o primeiro passo é esse que você está fazendo. É vir participar, estudar, ler, procurar ampliar o conhecimento. Nós precisamos de gente que conheça mais em várias frentes, desde a realidade brasileira, a história do Brasil, a nossa cultura, a nossa economia, né, os problemas e a realidade nacional, até as questões mais tecnológicas, científicas. Nós precisamos de gente boa, humanista, pensando nessas questões das redes sociais, pensando nas grandes questões tecnológicas. E a outra questão que eu acho fundamental, Guilherme, é buscar espaço de participação. Movimento estudantil, tá? Porque o movimento aí de jovens eu gosto muito, sabe? Eu tive um contato permanente com eles, que é o Levante Popular da Juventude. Então eu tenho que buscar também esses encontros e esses espaços, né? A Cristiane eu já respondi em parte. Com relação à questão das eleições, eu penso que é um processo, viu, gente? Eu não desqualificaria, não. Viu, querida Cristiane, a gente... Eu não desqualificaria as eleições, não, sabe, Cristiane? Quando as eleições surgiram, elas assustaram muito os donos do poder. Eles falaram, e os pobres vão votar, os trabalhadores vão votar, eles são maioria, nós vamos perder as eleições. Daí vieram essas práticas também de manipulação, a questão ideológica, o papel da mídia, a compra de votos, os currais eleitorais, etc. Mas de qualquer maneira é um espaço em disputa. O que eu penso como um instrumento importante para nós aperfeiçoarmos o processo eleitoral é a democracia participativa. É cada vez mais elevar o nível de consciência das pessoas. E a gente eleva o nível de consciência das pessoas, criando espaço para que elas possam exercitar os seus direitos políticos, né? É a questão do orçamento participativo, do planejamento participativo, dos conselhos, né?
nessa linha. E a questão das esquerdas, não vamos se animar. Não vamos escurecer, não. Eu penso que o desafio das esquerdas é nós pensarmos um projeto para o Brasil. Nós pensamos discutir o que nós queremos para o Brasil. Esquecemos um pouco a questão dos nomes e discutimos um pouco mais dos conteúdos. Seja como dentro do PT, seja com o PSOL, com o PCdoB, com o PDT, com outros setores, o PSB que querem conversar conosco, com os movimentos sociais, com a juventude. Né? A gente precisa discutir que Brasil nós queremos. Eu estou me colocando muito isso. E à frente da soberania tem tratado isso muito também. Vincular a soberania ao projeto de nação. Para a gente ver se vai construir um consenso em torno disso. Né? Vamos assistir. Obrigado, gente. Pessoal, nós vamos fechar então, lembrando o seguinte, dia 28 nós estaremos aqui de novo. E o nosso convidado será o Sérgio Tereré. É um músico de Belo Horizonte, multi-instrumentista, né? E ele vem aqui falar conosco sobre essa relação da música, da arte com a política. Tá? Então, gostaríamos de contar com vocês aqui no próximo dia 28, ok? Segunda coisa, tem uma oferta da casa, né? Um prato especial que a Fátima e o Corim oferecem pra gente, que é o arroz com suã. Também vai ser servido aí, esteja à vontade. E por último, o Saulo vai presentear aqui o Patrício. Gente, quando eu fui eleito prefeito de Belo Horizonte, me perguntaram qual o prato que você mais gosta? Arroz com suã. A jornalista não entendeu nada. O que é isso? Eu estava até querendo ir embora, correndo, porque eu não fiz amanhã cedo, mas eu não vou abrir mão do arroz com suã. É a parte que tem mais carne, né? Você chupa aquele osso, você larga em 2 horas, ainda tem pedaço de carne lá dentro. Ô Patrus, receba com muito carinho a nossa camisa do Terça Esquerda. Lula 2018. Presidente feito de povo. Obrigado, Patrus. Mas é isso, encerramos, agradecemos a todos aí a presença. Sem dúvida foi uma terça à esquerda inesquecível. Uma foto. Ó, tá muito cheio, mas vamos juntar todo mundo que couber aqui e tirar uma foto. Deixa eu passar. Quero ver sair na foto. Sei, né?
celular. Uma só. Depois eu mando as outras. Tenho degustado uns bons vinhos. Eu também, você sabe que nós somos amados, querido. Ele mesmo falando assim.